e ele trouxe bastantes confirmações, assim também como ele me deu confirmação na quarta, que vai estar lá em Marcos 4:35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Quantos acharam, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vou estar lendo Marcos 35 e vamos Marcos 4:35, versículo 35 no Estado. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. Amém? Pode se assentar glorificando ao Senhor. Amém, irmãos? Aqui nessa palavra nós vamos ver o que os discípulos passaram durante uma tempestade. Nós vamos ver aqui que nós também, durante a nossa trajetória no Evangelho, nós também enfrentamos tempestades, a gente enfrentamos lutas, dificuldades, a gente enfrentamos deserto, nós enfrentamos bastante coisa durante o Evangelho, durante a caminhada com Cristo, mas vamos entender aqui o que devemos fazer quando as tempestades, quando os ventos, quando as calunas vêm na nossa vida. A palavra vai dizer então que Jesus, ele pregando para várias multidões, pregando para as várias pessoas, Jesus contava por parábola, Jesus explicava da palavra, Jesus explicava, falava tudo, e vai dizer então que Jesus, ele já cansado de estar falando, de estar caminhando, porque nós sabemos que Jesus, ele não ficava sem um lugar. Jesus, ele pregava aqui, Jesus, ele pregava lá, Jesus, ele pregava em vários lugares, e ele não ia de carro, não ia de moto, Jesus ia a pé, mas ele ia pregar a palavra do Pai com amor, com alegria. E vai dizer então que Jesus, ele já cansado, vai dizer então que eles com seus discípulos vai entrar dentro do barco, e Jesus vai dizer: vamos passar para outra banda. Sabemos que Jesus, ele tinha um projeto lá do outro lado, do outro lado do mar, a qual era uma salvação que ele queria trazer para aquele endemoniado. Eu não quero entrar na história do endemoniado gadareno, mas eu quero entrar no texto que eu estou, a qual vai dizer que Jesus, ele vai dizer ao discípulo: olha, vamos para o barco, vamos para o mar e vamos para o outro lado. Acredito eu que Jesus, ele já sabia que ia passar por uma tempestade. Jesus, ele já sabia que ia se levantar o vento, porque Jesus, ele sabe que quando as pessoas vão fazer a obra de Deus, quando o povo de Deus está para fazer a obra, está para entrar numa libertação, quando Deus sabe, quando o inimigo sabe que Deus, ele quer libertar, quer curar, ele vai levantar uma tempestade, ele vai... Oh, Jesus, tem misericórdia. Então, Jesus, ele já sabia. Só que tem um porém. Jesus, ele não vai contar para os discípulos que durante aquela tempestade, durante aquele vento, ia levantar tudo aquilo com eles. Porque certamente se Jesus dissesse: olha, vamos para o mar, mas tem um porém, vai se levantar uma grande tempestade, vai se levantar um grande vento, e ainda tem um porém. Lá do outro lado tem um endemoniado com várias legiões, a qual estarei lá expulsando. Porque se Jesus dissesse isso para o discípulo e tivesse alguém
tempestade, um vento tão forte, uma tempestade que o mar enchia o barco, e nós dizemos que Jesus estava lá na popa, no travesseiro, na almofada, dormindo. Jesus, ele estava tranquilo, Jesus, ele sabia de todas as coisas, Jesus estava ali dormindo, mas o discípulo, o que foi que aconteceu? Se desesperou, o discípulo começou a ficar com medo, o discípulo começou a chamar a atenção do mestre. Acorda, mestre, o senhor não é, será que o senhor não vê que nós iremos morrer? A tempestade está forte, levanta, mestre, acorda. E Jesus acorda.
e chega aos discípulos e pergunta por que eles têm medo. Por que eles ficaram com medo? E vai dizer que eles ficaram maravilhados e vão dizer: quem é este que até o mar acalma? Os discípulos andavam com Jesus, via bastante milagre, via bastante coisas, mas a gente vai dizer assim: ah, mas os discípulos via e nós também vemos Jesus fazer. Jesus, a gente vê Jesus, a gente vê Jesus curar, a gente vê Jesus batizar em línguas, a gente vê Jesus dar livramento, a gente vê Jesus quebrar macumba, a gente vê Jesus quebrar o laço, e a gente ainda duvida muitas das vezes, a gente ainda não confia em Jesus. Por quê? Porque de nós mesmos a gente coloca pedra nos projetos que Deus tem para mim e para você. Mas quando a gente coloca as pedras, quando a gente coloca empecilho, não é culpa de Jesus, é culpa minha e de você, é culpa minha e culpa sua. Mas Deus, Ele tem um projeto, e o projeto de Deus ninguém se frustrará. O projeto de Deus não vai ninguém frustrar, porque Deus é fiel. Então se Ele disse à pastora: olha, pastora, eu tenho algo grande com você, mas virá uma tempestade, o que é que a pastora vai fazer? É permanecer na rocha, é clamar pela misericórdia, é pedir a Ele para que esteja com ela dentro desse barco. Então quando Jesus ele disse: olha, você vai alcançar a vitória, o diabo ele já ouviu. O que é que ele vai fazer? Ele vai tentar, ele vai se levantar, ele vai querer fazer coisas contra mim na tua vida, para que a gente desista, para que a gente não alcance a vitória, para que a gente não venha para a casa do Senhor, porque ele já tirou muitos da casa do Pai, porque ele tirou muitos e lançou lá, porque Deus tinha vitória na vida de muitos. Mas o que foi que o diabo fez? Armou um laço e muitos caíram, porque muitos já desistiram de orar ao Senhor, porque muitos desistiram de estar no culto de oração. Ah, mas eu estou dentro do barco. Quem está dentro do barco, permanece no barco e vem para a casa do Senhor. Muitos hoje desistiram de estar no culto de oração, muitos hoje desistiram de estar no culto para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. Mas se a gente está no barco, pode vir deserto, pode vir tempestade, mas eu vou permanecer no barco, eu vou permanecer com Jesus, ainda que esteja doendo, ainda que esteja angustiante, ainda que eu esteja chorando, mas eu creio no Deus que me fez a promessa, eu creio no Deus que disse que eu passaria, eu creio no Deus que disse que eu ia conseguir passar por aquele mar, porque Deus, Ele vai permitir muitas das coisas acontecerem na minha e na tua vida. Deus, Ele vai permitir, não é para que eu e você desista, não é para que eu e você largue o barco, não é para que eu e você chore, que eu e você fique aí murmurando, para que eu e você fique aí a vagar, mas é para que eu e você fique firmado na rocha, para que eu e você tenha vitória quando tudo isso passar, porque é crente que não passa por lutas, irmão, esse não está sendo crente, porque o crente que disser para mim que nunca passou por uma tempestade, que nunca passou por nada, que vive numa vida de bonança o tempo todo, é crente que só vive na vida de bonança, crente que nunca passa por nada, eu sinto muito, mas esse crente tem alguma coisa errada. Esse crente tem alguma coisa de errado com ele, porque se nós somos crentes, irmãos, a gente vai passar por lutas, porque Jesus disse que Ele veio trazer espada. Jesus ele não disse: olha, igreja apostólica semear, vocês só vão comer caviar, vocês só vão encontrar paz. Jesus veio trazer paz também, mas também veio trazer espada, para que a gente resista, para que a gente esteja forte contra a tentação do diabo, para que a gente esteja firme, para que a gente esteja no barco, firmado em Jesus. Porque quando a gente é muito mimado, o que é que a gente vai fazer? Está vindo no deserto, eu vou desistir. Quando a gente é muito mimado, o filho quando é muito mimado, e ele tem tudo na mão dele, quando o filho pede ao pai,
ele. E o filho, Deus não abandona o filho que ama. Deus, ele não abandona o que está lá no mundo. Jesus não, Deus, ele não sente alegria na morte do ímpio. Imagine Deus, né, a gente passando por algo. Será mesmo que Deus vai se alegrar quando Marluce está passando por algo? Deus, ele não vai se alegrar. Mas o que é que ele vai esperar de Marluce? Que Marluce clame, que Marluce peça, que eu clame, que o povo da CMA clame, que o povo da CMA busque a ele, para que a tempestade se acalme, para que o vento se acalme. Chama Jesus, chama a atenção do mestre, faz como discípulo, chama a atenção de Jesus, clama a Jesus, pede a Jesus a solução, pede a ele, porque eu creio que Jesus ele trará a vitória, que Jesus entrará. Ai, irmão, mas eu estou passando por isso já faz tanto tempo. E o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você está sentada o dia todo no celular? Você está sentado o dia todo na televisão? Está sentado o dia todo vendo a vida dos outros? Está sentado o dia todo fofocando de um, fofocando de outro? Esse deserto não vai passar. Essa tempestade não vai passar, só vai aumentar. Mas quando você diz, a tempestade está vindo, mas eu vou colocar meu joelho no chão, eu vou clamar a Jesus, eu vou buscar Jesus, ainda que demore um dia, demore 2 dias, demore 1 ano, mas eu vou clamar de Jesus e eu não vou desistir. Porque tem muitos aí passando por luta, mas está indo na casa do vizinho. Oh, vizinho, me ajuda. O vizinho vai fazer o que por você? Nada. Ele só vai ouvir a sua fofoca e vai contar para o outro vizinho. O outro vizinho vai passar para o outro vizinho. E sabe o que vai acontecer? Você só vai ficar depressivo, desesperado, porque não confiou no Pai. Não chamou a atenção de Jesus, não chamou a atenção do Pai. Porque quando a gente está no deserto, quando a gente está na tempestade, irmãos, não vai ser ninguém que vai nos ajudar, somente Deus. Porque só Deus acalma o mar, só Deus acalma a tempestade. A gente vai correr para um, a gente vai correr para outro, a gente vai correr atrás do som do dinheiro, mas nada vai resolver. A tempestade, só Jesus acalma. Vai ter outros barquinhos, Possa ser que tenha vidas lá fora passando também por lutas, por dificuldade, mas só vai passar quando se ele estiver no barco. Só vai passar se Jesus estiver no barco. Porque tem muitas igrejas aí, irmãos, passando por muitas lutas, mas não clama mais a Jesus, não clama mais o Pai. Aí vai correr atrás de fulano, de Bertano, corre atrás de pastor, de pastora, corre atrás disso, de aquilo, mas cadê correr atrás de Jesus? Corre atrás de Jesus, não corre. Clama a Jesus, não clama. Está correndo atrás de um, correndo atrás de outro. Busca isso, busca aquilo, busca pedir ajuda de fulano, busca pedir ajuda de ciclano, mas não pede de Jesus. É necessário você pedir ajuda de Jesus. É Jesus que vai nos livrar, é Jesus que vai nos dar o escape, é Jesus que no meio da tempestade ele vai entrar em ação, é Jesus que no meio do vento ele vai cessar o vento. Jó ele não foi atrás dos amigos, Jó ele não foi atrás da mulher, Jó ele não foi atrás de outro. Jó ele foi buscar Deus, Jó ele foi buscar em oração. Jó, a mulher disse a Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre, abandona este barco, Jó. Você não está vendo que você não vai aguentar? Abandona o barco e larga tudo e sai aí. É isso que o povo vai dizer. Você não é crente? Está passando por luta? Larga a igreja, larga Jesus, vem para cá para o mundo que está melhor. Você está passando por prova? Oxi, aqui a gente não está passando por isso não. Mentira de Satanás, porque até quem está no mundo passa por luta. Até quem está no mundo passa por deserto pior que eu e você. Por quê? Porque a gente tem Jesus para nos socorrer. E eles quem é que vai socorrer? Porque o diabo não vai socorrer eles. O diabo só vai colocar mais deserto, só vai colocar mais prova, mais angústia, mais depressão. O diabo só vai lançar mais coisas para que eles fiquem lá desesperados. Mas eu e você que estamos no barco, eu e você que tem Jesus, eu e você que estamos na perseverança buscando, iremos encontrar a solução, o Deus irá acalmar essa tempestade, iremos encontrar a vitória e nós herdaremos a coroa da vida, porque a promessa foi feita que nós venceríamos e lá no céu encontraremos a coroa de glória e sentaremos à direita do
Você lá no mundo era melhor. Para de ser crente. Você tinha lá vários amigos, várias amigas. Volta para o mundo. Eu vou fazer o que lá? Eu não vou encontrar a solução. Lá eu não vou achar Jesus. Lá eu não vou encontrar paz. Lá eu não vou ter alegria. Lá eu não vou ter o que eu tenho na casa do Senhor. Na casa do Senhor sinto alegria. Na casa do Senhor eu tenho a oportunidade de louvar, de engrandecer o nome do Senhor. E lá no mundo o diabo não vai deixar nem que eu adore a Jesus. Ele vai querer que eu seja escrava dele. Ele vai querer que aqueles que desistem sejam escravos dele. Eita. Oh, Jesus, tem misericórdia, meu Pai. O diabo ele vai fazer isso. Hoje mesmo eu cheguei aqui triste, angustiada, o coração apertado, mas eu sei que era o diabo para me tentar afligir, para que eu não viesse pregar. Mas em nome de Jesus ele caiu por terra, porque, irmão, eu sinto uma alegria de estar pregando. Quando eu estou louvando, eu sinto alegria. E é isso que Jesus quer, que nós sentimos a alegria de estar buscando a Ele. Porque eu não acredito que uma pessoa esteja na casa do Senhor e não sinta a alegria de adorar. Uma pessoa que está na casa do Senhor, que vem na mesmice, fica com a cara de jegue aí e não tem alegria de adorar o Pai. Irmãos, a gente tem que sentir alegria. A gente tem que sentir alegria de adorar, de glorificar, alegria de pregar. Eu sinto uma alegria quando eu estou louvando, que se eu pudesse eu louvava, eu cantava ao Senhor. Por quê? Porque é Jesus no barco. É Jesus dizendo que está passando por lutas, filha. Está passando por luta, filho. Mas não se preocupa não. Não se preocupa não, porque eu vou acessar isso tudo. Eu vou fazer com que esse deserto se passe. Eu vou fazer com que essa tempestade se acalme. Eu vou fazer com que o inimigo bata de retirada. Porque se você confiou em mim, se você chamou a minha atenção, se você me clamou, não se preocupe, porque eu ouvi o seu clamor. Eu ouvi a sua oração. Eu ouvi quando você chorou. Eu ouvi quando você chamou a minha atenção. Então eu vou entrar na peleja. Eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver a sua causa. Tá difícil, tá parecendo que não vai ter jeito, parece que não vai terminar. Não se preocupa não, porque cedo ou tarde o Senhor vai entrar em ação. Cedo ou tarde Deus ele vai prover na minha e na tua vida. Cedo ou tarde, quando você menos pensar, o deserto cessou, a mar cessou, o vento teve que bater de retirada. Então confia no Senhor, porque muitos da Bíblia passaram por muitas lutas, muitos discípulos passaram por muitas lutas, foram mortos, foram esquartejados, passaram por muitas coisas, mas eles não desistiram, eles não largaram o barco. Possa ser que quando Pedro viu o outro morrer lá, Pedro disse: eu não largo meu Jesus, eu não vou largar o barco. Eu estou vendo lá um passando por isso, mas eu não vou largar Jesus. Eu vou estar dentro do barco, porque eu sei que ainda que eu morra dentro do barco, eu alcançarei a vitória. Porque ainda que você esteja no barco, está passando por luta, ainda que morra, mas encontrará vitória lá no céu. A gente está aqui, a gente não sabe o dia de amanhã, mas o dia de amanhã só Deus pertence. Mas está no barco, não se preocupa. Não temas ao mar, não temas o que está vindo contra mim, contra você. Não temas ao diabo, não temas o que ele está planejando contra mim, contra você. Somente clama, somente pede socorro a Jesus, somente conta a Ele o que está acontecendo. Conta a Jesus, ore em secreto, fala no seu quarto, clama a Jesus, pede a atenção do Pai, para que o Pai entre na minha e na tua peleja, para que Jesus nos socorra. Ah, meu Deus, mas eu quero desistir. E Jesus está dizendo: para onde irei? Para onde irás? Se até no abismo, se até onde você for, Jesus ele vai estar. Então quando Jesus tem um plano na minha e na tua vida, irmãos, pode correr para 10.000 lugares, pode ir para onde você quiser, mas Jesus ele vai cumprir o plano dele. Jesus não vai deixar ninguém frustrar os planos dele. Jesus não deixou tempestade, o mar frustrar os planos que ele tinha na vida do Gadareno, que era um homem demoniado, possesso de demônio. Imagina se Jesus vai deixar com que esse deserto, com que esse mar impeça os planos dele. Não se preocupe, porque Jesus não vai deixar isso acontecer. Jesus ele não vai deixar o diabo dar gargalhada de mim, de você. Jesus ele não vai deixar
coração. Eu sei que os irmãos ouviram aqui na quarta, possa ser que os irmãos também já ouviram essa palavra, mas é uma palavra que nos edifica, é uma palavra que nos dá força, é uma palavra que nos dá força para resistir, é uma palavra qual vai nos dar ânimo para a gente prosseguir, é uma palavra que vai colocar em mim e você a força para a gente permanecer no barco, porque muitos estavam no barco, mas desistiram, mas eu e você perseveramos, porque em nome de Jesus a gente vai passar para o outro lado, em nome de Jesus a gente vai conseguir, ainda que chore, ainda que doa, mas persista, porque essa palavra do Senhor, eu gosto de ler essa palavra, eu sinto uma alegria, eu sinto uma paz, porque quando eu lembro que Jesus estava no meio da tempestade, dormindo, eu creio que Jesus estava dormindo porque ele sabia que a tempestade não ia derrotar aquele discípulo, a tempestade não ia matar nenhum que estava no barco. Então quando eu vejo que Jesus estava dormindo, eu sinto a paz, eu sei que Jesus estava ligado, porque ele sabia de todas as coisas, porque ele sabia que a prova ia passar, porque ele sabia que o Pai prometeu a ele que ele ia passar para o outro lado, então ele confiou. Então quando você pensar em desistir, creia que de Jesus, ele está com você. Não desista, não para da caminhada, não deixa de ser crente, não para de buscar o Senhor, não desista do barco, porque é dentro do barco que você vai encontrar bonança, é dentro do barco que você vai encontrar força, é dentro do barco que você vai encontrar solução. Lá fora, irmãos, a gente só vai encontrar derrota, a gente só vai encontrar desespero, muitas coisas para nos levar para o inferno, mas dentro do barco a gente vai encontrar vitória, a gente vai ter Jesus para nos dar vitória, para nos dar força. Então que eu e você devemos prosseguir, não desistir, porque os que desistem são derrotados, mas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Peço aos irmãos que se levantem, glorificando ao Senhor. Glória a Deus.